tinha, né, algumas divergências, porque diziam, não, só as mulheres vão participar, o homem não pode participar. Eu discutia muito porque eu tinha entendimento de que a luta das mulheres devia trazer os homens que quisessem apoiar essas lutas. Mas depois eu entendi do ponto de vista pedagógico e que aquele espaço para as mulheres era fundamental para começar o exercício da participação política e da organização do movimento de mulheres. Eu me lembro que em 2001 você tinha vários movimentos de mulheres aqui no Recife que dialogavam às vezes pouco. Tinha movimento popular, tinha movimentos sexistas, tinha de luta pelo direito das mulheres. E foi a partir da plenária temática do orçamento pacífico das mulheres que saiu dali um embrião do Conselho Municipal das Mulheres e de outras organizações de luta, que se desdobrou em outras lutas, né, pelo direito à organização dos homossexuais, do movimento negro, e a gente foi podendo dar essa contribuição. E eu acho que é muito importante a gente poder testemunhar aqui, pessoal, que a gente está ouvindo na televisão, em jornal, em rádio, começa uma certa conversa, de que tem que se acabar com a velha política no Brasil e tem que fazer uma coisa nova na política. Que coisa mais nova na política do que um partido decidir que metade da sua direção terá que ser exclusivamente de mulheres? Isso é novo na política do Brasil. E essa foi uma decisão do PT. Isso é novo na política do Brasil. Muita gente fala de novo, praticando o velho. A gente não está falando de novo, mas está fazendo, conquistando oportunidades de participação. E é por isso que a candidatura de Tereza tem uma força simbólica muito grande. Porque além da gente precisar mudar o PT aqui em Pernambuco, porque nós precisamos, porque nós queremos um PT que faça reuniões como essa, não só quando for para eleger a presidente Tereza, mas quando a gente precisar discutir outras coisas. Tem o setorial de mulheres reunindo, fazendo plenário, chamando a gente para discutir, para que o exercício da participação política das mulheres seja cotidiano, no aprendizado dessa participação. Infelizmente, aqui no PT em Pernambuco, tem alguns senhores que querem se tornar senhores feudais do PT. Eles querem mandar e a gente que obedeça e faça o trabalho, aliás, talvez reproduzindo uma cultura machista nas relações de gênero dentro de casa. O homem manda e as mulheres fazem. É isso que a candidatura de Tereza simbolicamente rompe com a necessidade de mudar o PT, de renovar o PT, de ser um PT em que a gente participe, que a gente discuta, que traga a esperança da gente para a luta que a gente precisa fazer no dia a dia. E é por isso que a gente está engajado. E a candidatura de Tereza, além de significar esse processo de renovação e de mudança do PT, tem a força simbólica de colocar na presidência dos principais partidos uma mulher de luta, uma mulher que participa ativamente há dezenas de anos da luta popular, da luta sindical, da luta política aqui em Pernambuco. Por isso eu queria pedir a vocês que são filiadas do PT, que dia 10 é um domingo, que o esforço que vocês fizeram de vir hoje aqui à noite, também façam nesse domingo, né? Que é um dia, às vezes, de preparar o almoço da família, de receber um filho, que às vezes está com neto, mas tirar o tempinho para ir lá votar em Tereza Leitão no PT. Para a gente mudar o PT, eleger Tereza e junto com vocês, a gente continuar tendo esperança, porque os desafios são grandes. As lutas para a gente romper com a pobreza, com a miséria, com a desigualdade é grande, a gente precisa continuar lutando muito. Então eu tenho certeza que a gente vai poder contar com vocês. Eu vou ter muito prazer, muita alegria de ser comandada aqui em Pernambuco por uma mulher chamada Tereza Leitão. Boa noite, senador.
Costa, que aqui representa a cota dos homens, né? Que com o tempo, né? Agradecer muito a presença de todas vocês, saudar a todas. Vou pedir licença para saudar em nome de uma pessoa que é da minha cidade e que eu substituí na presidência do PT de Olinda, que é a companheira Dona Ana. O PT de Olinda foi uma escola para mim, enquanto estrutura, né? Conhecimento da estrutura, do funcionamento. E Dona Ana foi 2 vezes presidente antes de mim, e isso nos ajuda a fazer uma discussão hoje em Olinda que tem contribuído muito para o entendimento que eu tenho de partido e que tem contribuído muito para a condição que a gente alcançou hoje nessa candidatura. E muito me honra ser apoiada por 5 chapas das 8 que disputam, 5 estão conosco, e ser apoiada por 12 forças políticas das 17 que estão disputando esse prêmio. Isso significa que a nossa candidatura conseguiu unificar a maioria das forças políticas do partido, lideranças importantes, algumas inclusive que eram candidatas e que retiraram essa candidatura para que a gente pudesse fazer um processo de reconstrução do partido, já partido velho. Agradeço muito ao companheiro João da Costa todo o trabalho de articulação que ele fez nessa direção, acreditando nas nossas possibilidades. Às vezes a gente está na reunião da coordenação, Regiane, e eu olho assim e digo, só tem eu de mulher, socorro, chama alguma mulher aí, né? Mas isso não tem nos incomodado do ponto de vista das discussões, das reflexões, dos encaminhamentos. Então, como foi dito aqui por Vera, por Sueli, pelo próprio João, o novo nesse PEB é o novo na política, é a paridade. E a gente disse na nossa carta geral que a gente não quer exercer essa paridade somente por uma regra estatutária. Não, o Estatuto mandou, tenho que seguir. A gente está seguindo porque o Estatuto mandou. Da mesma maneira que a gente não pode estar distribuindo material, tudo isso que está aqui foi doação, que a gente depois vai ter que justificar, inclusive o próprio lanche, porque as regras da campanha têm um fundo chamado FEI. E desse fundo é que sai as contribuições para a campanha e o dinheiro que o próprio PT destina para todos os candidatos. Como isso ainda não está organizado, né, está atrasado, aí a gente tem que se conter um pouquinho nessa ali. Então, essas regras, ao contrário, a gente não quer que elas simplesmente nos aprisionem. A gente quer utilizar esse momento, que foi uma deliberação do nosso Congresso, para trazer as mulheres mais para perto da política. De trazer as mulheres para perto da política para o centro de decisão. Por que a gente quer estar na política? Observe os partidos conservadores. Como é que as mulheres se organizam na política nos partidos conservadores? Através da herança. É a mulher de, é a filha de, é a neta de, é a irmã de. Não estou dizendo que elas não têm condições. Nós temos um exemplo na Assembleia, Diana Cavalcante, que entrou na eleição porque o irmão morreu num desastre, para não perder os prefeitos que estavam com ela, o pai botou ela candidata, ela conseguiu se eleger, mas também conseguiu se desvincular, né, do fantasma do irmão. Vem que coisa técnica. Se eleger com isso. Não foi duro para Ana. O primeiro ano do mandato de Ana foi duro, né? Mas ela conseguiu, porque também foi o ano que a gente elegeu 10 mulheres para a Assembleia, todo mundo chegou com muito gás, todo mundo era deputada de primeiro mandato, com exceção de uma. Mas essas coisas, elas são assim, eventos, né? São episódios. Acontece uma eleição, na outra não acontece mais. A gente já cai a quantidade. A mesma coisa na política, a mesma coisa na política partidária. Então, essa determinação, essa deliberação, resolução do PT,
a gente não pode transformá-la numa regra burocrática. Senão, quando chegar no próximo congresso, aí vão dar, não deu não. A gente tem que abrir oportunidade para as mulheres, mas elas não quiseram, estava aí. A gente teve que preencher de qualquer forma, aí botar as mulheres para cargo que não tem uma intervenção mais direta na vida do partido. Então a gente tem que fazer o que a Secretaria de Mulheres está tentando fazer e tantos outros setoriais. A gente tem que trazer essa base militante para a construção partidária. E construção partidária não se faz somente em tempo de eleição. Se a gente tem um trabalho cotidiano de reflexão, de fortalecimento, de análise de conjuntura, de tomada de decisão, quando chega na eleição, a gente está tão amadurecido que não precisa a decisão vir de cima para baixo. Não precisa a decisão ser tomada e conhecida pelos jornais ou pelos blogs. Até porque esse tipo de prática a gente tem que começar a desautorizar. A gente tem que dizer que quem fala pelo meu partido é o meu partido. Não é o candidato, não é o senador, não é o deputado, não é a deputada, não é o vereador. Eles têm a fala que o mandato popular lhes garante, que é uma fala importante também para o partido. Fale do seu mandato. Fale das coisas boas que estão fazendo no seu mandato, da contribuição que estão dando ao governo da presidenta Dilma, coisas importantes que o PT está fazendo no governo, coisas importantes para o povo, coisas importantes para as mulheres. Falem disso, mas as deliberações do PT têm que estar na boca de todos os petistas, de tomadas nas instâncias do PT. Então isso é uma coisa que eu estou pedindo em toda reunião que eu vou. Não empregue pelos ouvidos. Você pode querer muito bem aquela liderança e ter todo respeito a ela. Mas procure a decisão do seu partido. Interfira nessa decisão. Brigue para ter espaço para dar sua opinião. Só assim a gente consegue quebrar o silêncio do partido. Porque isso aí, o partido está amordaçado. Mas tem petista falando mais do que o homem da cobra. Então a gente tem que ter cuidado, porque isso confunde a cabeça das pessoas em relação à oposição partidária. Hoje ligou para mim uma jornalista, do Leia Já. Aí ela disse assim: você viu uma pesquisa que saiu da fundação, acho que dessa Maurício de Nassau? Disse: não vi ainda não, eu estava no começo de debate na minha idade. Olha, tem duas coisas surpreendentes na pesquisa. Eu queria que você comentasse. A primeira é que o percentual muito elevado, o percentual mais elevado da pesquisa, diz que não acredita em partido político. E o segundo percentual mais elevado é o das pessoas que preferem o PT como partido político. Aí eu completei. O terceiro percentual deve estar bem abaixo desse PT, não dá não? Aí ela disse: tá, pior que tá. Né? Aí ela queria que eu comentasse esses dois. Digo: olha, esse primeiro é uma coisa do momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de mobilização de rua, o famoso junho, né? Que foi importante para o país. Muita coisa foi colocada ali. Que quem leu aquilo viu que a gente precisa redirecionar a política, mas a gente não pode redirecionar a política despolitizando. A gente não pode redirecionar a política negando a política. Então você não pode negar os políticos. Você não pode negar os partidos políticos. E aquele movimento, mesmo com a importância que ele teve, ele fez isso. Eu comentava ontem numa conferência de educação que eu fui, que o cartaz que mais me chocou naquela conferência, naquela passeata, naquelas coisas, foi o da educação. Eu vi dois deles, iguaizinhos, nos blogs. Era assim: professor, eu desejo para você o machismo, né? Porque nós somos 82% da categoria, devia ser professora, né? Mas é professor. Eu desejo para você o salário de um deputado e o prestígio de um jogador de futebol. Veja que coisa vazia de conteúdo político. O salário de um deputado é bem maior do que o de um professor. Eu sei que eu tenho os dois.
Eu sou deputada, eu sou professora aposentada. Mas não é o maior salário que existe no mundo. O salário de um juiz, que todo mundo agora acha a maior maravilha, Bala de Mato Kennedy, é maior do que o salário de um deputado. O salário de um diretor de um banco é maior do que o salário de um deputado. O salário de um desembargador é maior do que o salário de um deputado. Por que ele botou o deputado? Para negar a política. Para dizer que todo político é ladrão, não presta, só sabe fazer corrupção, só sabe roubar, não liga para o povo. E aí depois desejando para a gente que rala para se aposentar depois de 30 ou 25 anos de trabalho, o prestígio de um jogador de futebol. Que quando faz 32 anos já está velho para jogar. Não dá, minha gente. Prestígio do jogador de futebol que tem o pato vendido, que quando faz gol é bom, quando não faz é ruim. Eu não quero esse prestígio transitório para o professor, não. Nosso prestígio tem que ser de reconhecimento pela construção do país. Então é natural que esses movimentos despolitizaram. Foi bom porque muita gente que não sabia da força das ruas aprendeu que as ruas têm força. Quando a gente fazia passeata, diziam que a gente era vagabundo para interromper o trânsito. Agora estão vendo que as ruas têm força. Então, por isso que deu esse resultado na pesquisa, eu disse a ela. É o momento que a gente vive. E o PT, seu partido preferido no Recife, porque essa pesquisa foi no Recife, não me causa nenhuma surpresa. Primeiro, nós governamos essa cidade por 12 anos e agora parece que finalmente o povo está começando a ter saudade do PT. Muito cedo, né, irmão? Muito cedo, mas aqui e acolá a gente já começa vendo um arrependimentozinho aqui e outro ali, né? Segundo, porque essa pesquisa que foi feita no Recife, se você fizer em Pernambuco, se você fizer ela no Brasil, ela vai dar do mesmo jeito. O PT é o partido preferido do Brasil. Então a nossa responsabilidade com esse partido é muito grande. Pela forma como ele foi construído, pela forma como ele se mantém, apesar de toda dificuldade, como Vera colocou. São tempos difíceis que nós estamos passando. Tempos de muitas indefinições, tempos que a gente precisa renovar, porque aquelas lideranças fundadoras do PT, que deram toda a sua contribuição para esse partido, precisam ser substituídas. Não é que elas não tenham valor, tem seu valor histórico. Eu fui presidente desse sindicato pouco depois da sua fundação. Foi a segunda presidente desse sindicato. O primeiro foi Horácio, eleito no Congresso, depois Paulo Valência, eleito nas urnas, depois eu, eleita nas urnas. Já pensou se eu ainda continuasse aqui nesse sindicato? Depois de mim veio Fernando, depois de Fernando veio Heleno, Marinalva já é da nova levada, Século já é da levada mais nova ainda, né? Então isso a gente tem que fazer. Na política também. Então, na hora que as mulheres estão vindo para o PT de uma forma mais representativa, por conta da paridade, a gente quer que venham para valer mesmo. Que o PT passe a fazer, na sua condução política, essa reflexão e aqui no nosso estado, esse redirecionamento. Eu já acompanhei muita dor de cabeça de Sueli, muita dor de cabeça de Flávia, porque a secretaria queria fazer uma ação e a direção do PT não dava o devido respaldo. E acredito que com vocês, nos outros setoriais, também possa ter acontecido coisas semelhantes. Então a gente precisa fazer esse partido vivo. E partido vivo é partido com gente. Com gente, como dizia meu pai, está vivo e batendo.
com gente falando, com gente reclamando, com gente discordando, com gente concordando, com gente construindo, com gente reconstruindo. Mas para isso a gente precisa ganhar o PEB. A gente precisa eleger a maioria dessa direção, porque uma presidente sozinha não consegue dirigir o partido. A gente precisa, chapas do nosso campo estão apostando nisso, na qualidade dos seus quadros, na prioridade para dar ao PT, para que a gente tenha um partido que seja a imagem de fato dessas pesquisas. Ele seja respeitado no mundo político. Ele possa dialogar com os partidos aliados, saia do isolamento. Ele possa se colocar para os partidos adversários. Ele possa ter interlocução com a sociedade. Ele possa estar presente nos movimentos sociais, como foi de lá que nós viemos, e eu tenho certeza que a gente vai perguntar aqui qual é a atividade de cada uma vai dizer, está no bairro, como o Regiano está dizendo, está na militância comunitária, está no sindicato, está na associação, está no PT, está na pastoral, né, Ana Cristina? Está na pastoral carcerária. Então, tem uma atividade política na nossa vida que ajuda a construir o PT. Então, agradeço muito, estou muito confiante de que a gente vai poder, com a ajuda de vocês, com a força de vocês, com as nossas chapas, representando a maioria na direção do PT, a gente colocar, de fato, o nosso partido no lugar que o imaginário social deseja que ele esteja. Em primeiro lugar, na preferência do povo, e em primeiro lugar, na nossa luta, na nossa força e na nossa intervenção política. Muito obrigada a todas, muito obrigada a todos e muito boa noite. Só um complemento isso aí. Eu vou sugerir a Jonatas que aqueles depoimentos a gente possa botar no YouTube e possa fazer outros também, colocando, né, o nosso site está bem movimentado, tem muita opinião, muita gente curtindo, vai lá, é um curtidor assim, saciável, curtindo, aí bota uma opinião, bota uma fala, para dinamizar, enquanto a gente não pode fazer as coisas no papel, né, Celina?